Questão número 65. What are three rights of everyone living in the United States? What are three rights of everyone living in the United States? Quais são três direitos de todos que vivem nos Estados Unidos? Freedom of expression, liberdade de expressão. Freedom of religion, liberdade de religião. Right to bear arms, direito de portar armas. Questão número 66. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? Ao que mostramos lealdade quando dizemos o juramento de fidelidade? Loyalty to the United States and the flag. Lealdade aos Estados Unidos e à bandeira. Questão número 67. Name two promises that new citizens make in the Oath of Allegiance. Name two promises that new citizens make in the Oath of Allegiance. Cite duas promessas que novos cidadãos fazem no Oath of Allegiance. Defend the Constitution of the U.S. and obey the laws of the United States. Defender a Constituição dos Estados Unidos e obedecer às leis dos Estados Unidos. Questão número 68. How can people become United States citizens? Como as pessoas podem se tornar cidadãs dos Estados Unidos? Duas formas. Be born in the United States, nascer nos Estados Unidos, ou então naturalizar-se. Questão número 69. What are two examples of civic participation in the United States? What are two examples of civic participation in the United States? Quais são dois exemplos de participação cívica nos Estados Unidos? Vote, votar, and write to a newspaper, escrever para um jornal. Questão número 70. What is one way Americans can serve their country? What is one way Americans can serve their country? Qual é uma maneira de os americanos servirem o país? Eu coloquei dois, você responda, memorize aquela que for mais fácil para você. Vote, votar, ou então pay taxes, pagar impostos. Questão número 71 fala sobre impostos. Why is it important to pay federal taxes? Why is it important to pay federal taxes? Por que é importante pagar impostos federais? Duas respostas. A primeira, required by law, exigido por lei. E a segunda, civic duty, dever cívico. A questão de número 72 fala sobre a importância do serviço seletivo. It is important for all men aged 18 through 25 to register for the selective service. Name one reason why. É importante que todos os homens de 18 a 25 anos se registrem no serviço seletivo. Cite um motivo por quê. Eu coloquei dois. Required by law, exigido por lei, e civic duty, dever cívico. A partir da questão de número 73, nós vamos falar sobre American History, a história americana. The colonists came to America for many reasons. Name one. Os colonos vieram para a América por vários motivos. Cite um. Freedom. Vieram atrás de liberdade. A questão de número 74 diz: Who lived in America before the Europeans arrived? Who lived in America before the Europeans arrived? Quem vivia na América antes da chegada dos europeus? E eram Native Americans, nativos americanos, or American Indians, ou índios americanos. A questão de número 75 fala sobre a escravatura. What group of people was taken and sold as slaves? What group of people was taken and sold as slaves? Qual grupo de pessoas foi levado e vendido como escravos? E a resposta é africanos. A questão de número 76 fala sobre a guerra que levou à independência. What war
did the Americans fight to win independence from Britain? What war did the Americans fight to win independence from Britain? Em que guerra os americanos lutaram para conquistar a independência da Grã-Bretanha? E a resposta é The American Revolutionary War, a Guerra Revolucionária Americana. A questão de número 77 fala da independência. Name one reason why the Americans declared independence from Britain. Cite um motivo pelo qual os americanos declararam independência da Grã-Bretanha. E a resposta é high taxes, impostos altos. A questão de número 78 fala sobre a Declaração de Independência. Who wrote the Declaration of Independence? Quem escreveu a Declaração de Independência? E a resposta é Thomas Jefferson. A questão de número 79 fala sobre a data da Declaração da Independência. When was the Declaration of Independence adopted? Quando a Declaração de Independência foi adotada? E a resposta é July 4th, 1776. July 4, 1776. 4 de julho de 1776. A pergunta de número 80 fala sobre a Revolução Americana. The American Revolution had many important events. Name one. A Revolução Americana teve muitos eventos importantes. Cite um. E a resposta é Declaration of Independence, Declaração de Independência. A questão de número 81 fala sobre os estados originais na época da colonização. There were 13 original states. Name 5. Havia 13 estados originais. Cite 5. Eu coloquei os 13 estados aqui, memoriza o que for mais fácil para você. New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Virginia, Georgia, Delaware, North and South Carolina e Maryland. A questão de número 82 fala sobre a Constituição dos Estados Unidos. What founding document was written in 1787? Qual documento fundador foi escrito em 1787? E a resposta é The U.S. Constitution, a Constituição dos Estados Unidos. A questão de número 83 fala sobre os apoiadores da Constituição Americana. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. Os artigos federalistas apoiaram a aprovação da Constituição dos Estados Unidos. Cite um dos autores. Eu coloquei o nome de 3. James Madison, Alexander Hamilton e John Jay. A questão de número 84 também se refere aos artigos federalistas. Why were the Federalist Papers important? Por que os artigos federalistas foram importantes? They helped the people understand the U.S. Constitution. Eles ajudaram as pessoas a entender a Constituição. E they supported passing the U.S. Constitution. E eles apoiaram a aprovação da Constituição dos Estados Unidos. A questão de número 85 fala sobre Benjamin Franklin. Benjamin Franklin is famous for many things. Name one. Benjamin Franklin é famoso por muitas coisas. Cite uma. Ele era um diplomata americano. He was a U.S. diplomat. A questão de número 86 fala sobre George Washington. George Washington is famous for many things. Name one. George Washington é famoso por muitas coisas. Cite uma. Ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. First President of the United States. A questão de número 87 fala sobre Thomas Jefferson. Thomas Jefferson is famous for many things. Name one. Thomas Jefferson é famoso por muitas coisas. Cite uma. Ele escreveu a Declaração da Independência. Ele é o Writer of the Declaration of Independence. A questão de número 88 fala sobre James Madison.
James Madison is famous for many things. Name one. James Madison é famoso por muitas coisas. Cite uma. Ele é conhecido como o pai da Constituição. He is known as the father of the Constitution. He is known as the father of the Constitution. A questão de número 89 fala sobre Alexander Hamilton. Alexander Hamilton is famous for many things. Name one. Alexander Hamilton é famoso por muitas coisas. Cite uma. Ele foi o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos. First Secretary of the Treasury. First Secretary of the Treasury. A questão de número 90 se refere ao território dos Estados Unidos. What territory did the United States buy from France in 1803? What territory did the United States buy from France in 1803? Qual território os Estados Unidos compraram da França em 1803? E a resposta é Louisiana. A questão de número 91 fala sobre a Guerra Civil. Name one war fought by the United States in the 18th. Cite uma guerra em que os Estados Unidos lutaram no século XVIII. E a resposta é Civil War, Guerra Civil. A questão de número 92 também se refere à Guerra Civil. Name the US War between the North and the South. Cite a Guerra dos Estados Unidos entre o Norte e o Sul, que foi a Guerra Civil, the Civil War. A questão número 93 também se refere à Guerra Civil. The Civil War had many important events. Name one. The Civil War had many important events. Name one. A Guerra Civil teve muitos eventos importantes. Cite um. Emancipation Proclamation, a proclamação de emancipação. A questão de número 94 se refere a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln is famous for many things. Name one. Abraham Lincoln é famoso por muitas coisas. Cite uma. Foi ele que libertou os escravos. He freed the slaves. He freed the slaves. Questão número 95. What did the Emancipation Proclamation do? What did the Emancipation Proclamation do? O que a Proclamação de Emancipação fez? E a resposta é It freed the slaves in the Confederate States. Ela libertou os escravos nos Estados Confederados. Questão de número 96 e a última desse terceiro vídeo. What US war ended slavery? What US war ended slavery? Qual guerra dos Estados Unidos acabou com a escravidão? E a resposta é The Civil War, a Guerra Civil.